Olá, meus amigos da Educa Web Radio, aqui é o professor Rodrigo Prando. Semana de provas intensas que nós tivemos e eu acabei agora de gravar uma entrevista para a TV Cultura, deve ir hoje. Estou gravando aqui dia 23/4, né, por volta das 17 horas. Então hoje à noite deve ir ao ar no Jornal da Cultura sobre esse imbróglio que ocorreu no governo com a indicação do Pedro Lucas, que é o líder do União Brasil, ao Ministério das Comunicações. Ministério esse que vocês devem se lembrar, se não se lembram eu aviso agora, digo agora para vocês, melhor dizendo, que foi o ministério que o Juscelino Filho acabou saindo porque ele foi denunciado por corrupção. Então ele entregou o cargo ao presidente Lula e o presidente Lula indicou o Pedro Lucas do União Brasil, não é? E aí aconteceu uma situação inusitada e é sempre um desgaste, porque o Pedro Lucas praticamente cozinhou o governo, né? Deixou o presidente exposto e o governo exposto durante 2 semanas, e hoje ele acabou de fato confirmando, né, que não será o novo ministro, disse que prefere continuar na Câmara dos Deputados na liderança do União. E porque me parece, né, que a saída dele do comando da sigla na Câmara teria o retorno à Câmara dos Deputados do próprio Juscelino Filho, ex-ministro e um aliado do Davi Alcolumbre. E como o Pedro Lucas ele é uma figura muito ligada ao atual presidente da União, então ele não quis se retirar e permaneceu. Claro que isso gera um desgaste no governo, né? A grande questão, e o jornalista da TV Cultura acabou de me perguntar, né, que União ele tem assentos nos ministérios, e se esses ministros sendo indicados pela União, e parece que agora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicará o Frederico Siqueira Filho, que é o presidente da Telebrás. E aí a saída menos humilhante para o governo e para todos nesse episódio seria o quê? A ideia de que esse novo ministro seria um ministro de características técnicas, uma indicação técnica, né, por entender da área, e não uma indicação política. Bom, de qualquer maneira o ruído foi feito, o desgaste está colocado para o governo, para os personagens que estão aí em tela, né? E o fato é que União Brasil, assim como qualquer outro partido aliado ao governo Lula, da base aliada, não são partidos que garantem 2 coisas. A primeira é os votos que o governo precisa. Desde que este modelo que tem vigorado na política brasileira, um modelo no qual o legislativo, os deputados e os senadores, eles têm tido possibilidade, né, em maior ou menor grau, de acordo com as casas, o Senado e a Câmara, manobrado fatias maiores do orçamento a partir das emendas, o que faz com que o governo tenha uma margem de manobra limitada, porque no fundo o legislativo está hipertrofiado. Isso vem desde o governo Bolsonaro, né? O Arthur Lira é conhecido aí como o grande czar deste orçamento secreto, né? Enfim, de manejar, como eu disse, emendas parlamentares. Então o governo, no fundo, tem dificuldade de ter uma base, e mesmo tendo partidos que têm cadeiras no ministério, ele tem dificuldade de ter um conjunto de votos que são votos fundamentais para a aprovação da agenda, né, que o governo quer colocar à sociedade, mas que antes tem, obviamente, por conta da divisão dos poderes, passar pelo legislativo. Então o jornalista me questionou: professor, mas mesmo com agora o Davi Alcolumbre indicando um novo ministro, e não há uma estabilidade nesse casamento? E eu disse que não há casamento do União Brasil com o governo Lula, né? Não há um casamento, há no máximo um namoro, uma relação que é dada por conveniência, né? Então o União Brasil ele tem característica, como outros partidos do chamado Centrão, mais pragmáticas e até mesmo fisiológicas. Se o governo Lula, no decorrer desse ano ou no ano que vem, estiver em condições muito ruins, portanto, uma desaprovação crescente, as suas condições políticas deterioradas, colocando em risco a reeleição do Lula, provavelmente União Brasil e outros tantos desembarcam da base do governo, indo para a oposição, porque vão vislumbrar possibilidades de vitória com a oposição e não com o governo. Se o governo
nesse segundo semestre ou ao longo do semestre do ano que vem, abrir a caixinha de bondades, colocar dinheiro, melhorar sua popularidade, a inflação dos alimentos cair, aumentar, melhorar as condições de vida, a percepção das condições de vida, da qualidade de vida das pessoas, esses partidos ficam. Então, assim, no fundo, o fato de um ministro ter declinado, né, o fato do Pedro Costa recusar um convite do presidente já é uma humilhação que não se costuma verificar, né? Todo político, né, todo deputado, todo senador vislumbra e deseja o poder na condição de ministro do Estado. Especialmente porque você tem recursos, tem poder político, poder simbólico, tem cargos no primeiro, no segundo, no terceiro escalão. Então nenhum político entregaria o cargo, mas me parece que nesse caso, né, ele não aceitou por questões internas do partido, mas sempre fica o ruído, uma coisa bastante ruim para o governo, né? Então vamos ver como é que isso se dá e se de fato o Davi Alcolumbre indica, e essa indicação será aceita do presidente da Telebrás, melhor dizendo, o presidente da Telebrás, o Frederico Siqueira Filho, que dizem é um especialista na área de telecomunicações. Bom, fico por aqui e deixo para vocês um excelente abraço, uma boa semana, uma semana curta que teve feriado na segunda-feira. Você ouviu na Educa Web Radio Política e Sociedade com o professor Rodrigo Prando.